O cara tá bombando, hein, Breno? Você tá cada vez mais famoso, cara. Como é que tá sendo andar nas ruas aí, Breno? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Andar na rua aqui em São Paulo é ruim, que as calçadas estão todas maltratadas, né? É impressionante isso. Esse prefeito, ele não cuida nem da zeladoria da cidade. Mas parabéns aí pelo seu sucesso no Obrigado. Ópera Mundi. E vou passar para vocês falarem aí, quer dizer, o que a eleição colombiana significa para o Brasil, entre outros temas, né? É isso, gente. Bom dia aí para vocês. Valeu. Bom, então é isso. A gente inverte um pouco aqui a ordem. Ia começar com o Brasil, mas então vamos começar pela Colômbia, né? Inclusive o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, contestou os resultados preliminares da eleição presidencial, que aponta a realização de um segundo turno entre o Ivan Cepeda, que era apontado como, digamos assim, primeiro colocado, e ele é da esquerda, e o Abelardo de la Espriella. Segundo os resultados, parece que o Espriella tem 43% e o Cepeda 41%. É isso ou já tem alguma atualização, Breno? Você sabe de alguma Não, coisa? esse aqui é a apuração final do primeiro turno, né? Agora, o que acontece? Você tem uma contagem, que é o que o Gustavo Petro denunciou logo ontem, né? Que existe uma contagem paralela feita na Colômbia. Em vários países da América Latina existe isso, que é uma contagem pela qual se faz uma projeção das eleições, né? Ou seja, uma empresa, no caso específico da Colômbia, uma empresa privada recebe as informações dos distintos locais de votação e ela faz uma apuração paralela. Não é uma apuração ilegal, é uma apuração contratada, porque o serviço de contagem dos votos pelo sistema oficial, pelos tribunais eleitorais, é muito lento na Colômbia. Então, para ter um resultado logo no dia da votação, se contrata uma empresa que faz um processamento paralelo desses votos. O que o Petro está denunciando? Que essa empresa que fez a contagem paralela, que ela teria manipulado, incluído no padrão eleitoral, 880 mil, 885 mil eleitores que não constavam e retirado eleitores de bases populares. Tá? Que essa empresa, portanto, do conteio rápido, que eles chamam assim, da contagem rápida, ela teria manipulado a votação. Né? Essa votação apurada por essa empresa, já totalizada, dá uma vantagem ao candidato da extrema-direita, né? Dá uma vantagem ao candidato Espriella, que é um nome da extrema-direita que cresceu muito rapidamente na reta final desse primeiro turno. Né? Então, você tem aí essa denúncia de Gustavo Petro, reverberada também pelo próprio candidato Ivan Cepeda, e que causa aí uma situação tensa nesses primeiros momentos de apuração. Há uma série de outras denúncias que se somam, né? Mudança inesperada de locais de votação, enfim, há uma série de outras denúncias que estão em curso, né? E agora, então, vai-se às urnas dia 21 de junho, né? Bem perto a decisão. Então, como é que você vê a consequência política dessa incerteza, dessas acusações, e aqui também ampliando para a América Latina em geral? Historicamente, digamos assim, como é que você vê essa Olha, briga política, essa primeiro nós vamos ter que confirmar primeiro o resultado desse primeiro turno, né? A vantagem que Espriella tem sobre Ivan Cepeda é uma vantagem pequena, mas Espriella tem mais como crescer do que o Ivan Cepeda, porque
quem ficou em terceiro lugar na votação é uma outra candidata de direita, que teve ali seus quase 7% dos votos, e essa outra candidata de direita, seus eleitores, em grande maioria, seus eleitores vão com o Spriella no segundo turno, né? Assim, só para a gente ver em termos percentuais, quando estava com 98,70% do total já contabilizado, repito, por esta empresa privada, pelo chamado conteio rápido, tá? O Spriella tinha 43,73% dos votos, cerca de 10,2 milhões, e o Ivan Cepeda 9,5 milhões, o que dava 40,91%. Então, a diferença é uma diferença entre um e outro, é uma diferença de 2,82 pontos percentuais, né? A terceira candidata é a candidata do Centro Democrático, foi a candidata que apoiou, a candidata que foi apoiada pelo uribismo, né? E ela teve 6,91% dos votos. Tá? Então, a tendência é que esses votos da candidata uribista passem a Spriella, o que já o deixaria na marca de uma vitória com 50% dos votos. Os dois outros candidatos que pontuaram com alguma expressão foram Cláudia Lopes e Sérgio Fajardo. Esses dois candidatos, eles poderiam vir a apoiar a Cepeda. E isso, enfim, aí com o Sérgio Fajardo mais Cláudia Lopes, a soma dos dois dá 5,21%, 5,21 pontos percentuais. Não permitiria, por esta matemática, Ivan Cepeda vencer as eleições. Agora, claro, nós estamos aqui fazendo a matemática dos votos válidos. É possível, no segundo turno, que Ivan Cepeda mobilize muitos eleitores que não compareceram para votar. Né? A Colômbia não tem voto obrigatório, então o Ivan Cepeda pode mobilizar, ele tem aí 40% dos eleitores que não compareceram. Então, se ele consegue mobilizar esses eleitores, ele pode virar o jogo, mas a confirmar este placar, Spriella é o favorito contra Ivan Cepeda. O quão politizado é o povo colombiano? Você acha que eles... É difícil a gente mensurar isso, né? Porque, enfim, eu não conheço registros matemáticos a esse respeito, né? O povo colombiano veio se politizando muito nos últimos anos, especialmente depois da revolta social, da rebelião popular que teve em 2020, né? Antes do povo colombiano, ou seja, a gente tem que levar em conta que o povo colombiano ele tem uma estrutura, a Colômbia tem uma estrutura social complexa. Você praticamente não tem o Estado no interior da Colômbia, não é? Você tem uma massa de camponesas que vive diretamente subjugada pelos grandes donos de terra, pelos grupos de narcotraficantes, não é? Essa é vamos dizer, a maneira como se organiza ali o país, né? E você tinha, por conta do período da longa Guerra Civil Colombiana, das guerras civis colombianas, você tinha um processo pelo qual as camadas médias nas grandes cidades da Colômbia tendiam a rejeitar a esquerda, elas eram mobilizadas pelo discurso da segurança nacional. Isso veio mudando de 2020 para cá. E o Gustavo Petro fez um esforço bastante relevante de politização do povo colombiano. Ele utilizou o mandato presidencial como um instrumento de mobilização, de organização, de politização. Agora, não há registros matemáticos, né? Ou seja, que pelo menos que eu conheça, que permitisse dizer, olha, X% do povo colombiano se interessa pela vida política do país num alto nível,
Y% já tem maior distanciamento. Eu não conheço esses registros matemáticos, né? Você acha que esse resultado é sintoma de um desgaste do projeto político do Petro ou reflete aí uma tendência regional de fortalecimento da extrema-direita na América Latina? Olha, o Gustavo Petro está terminando seu mandato com um razoável grau de aprovação, né? A votação do Ivan Cepeda nesse primeiro turno é bastante semelhante à que Gustavo Petro teve na sua eleição, né? Não é muito diferente. O que acontece é que, claro, existem essas denúncias feitas por Petro, precisa apurar, ver exatamente o que aconteceu, mas o que acontece é que embora o governo Petro termine razoavelmente bem avaliado, e o Ivan Cepeda ele tenha conseguido ter os votos, praticamente o percentual de votos que o Petro teve na sua própria eleição, não se conseguiu ir além disso, não se conseguiu ampliar a base de apoio da esquerda, ela se mantém no mesmo lugar. É um pouco semelhante ao que acontece com o Brasil, né? Uhum. Bom, ainda em América Latina, queria que você falasse um pouco da situação da Bolívia. No dia 29, a gente deu uma matéria do Brasil enviando ajuda humanitária à Bolívia, com a doação de 21 toneladas de alimentos. Foi enviada esses alimentos pela FAB após o pedido do presidente boliviano de direita, Rodrigo Paz, a Lula. Como é que você viu essa ação do Brasil? Como é que você vê a situação da Bolívia dentro desse cenário aí de América Latina também, os protestos, enfim, tudo mais? Olha, eu acho uma má iniciativa brasileira, porque, na verdade, não se trata de ajuda humanitária, se trata de tirar o governo Rodrigo Paz do sufoco em que se encontra em função da rebelião popular contra a sua administração. Tá? Por que há uma situação de escassez em La Paz? Porque os setores populares que estão em rebelião fecharam as estradas. E aí não chegam produtos em La Paz e outras grandes cidades do país. Ou seja, é uma situação política, não é uma situação humanitária. Não foi provocada por sanções internacionais, não foi provocada por boicote internacional, não foi provocada por uma catástrofe natural, como um terremoto ou algo semelhante. Foi provocada pela luta política do país, pelo direito do povo de se rebelar contra um mau governo. Eu vejo com maus olhos. Eu acho que o governo brasileiro não deveria ter acatado o pedido de Rodrigo Paz. Se ele quer resolver o problema da escassez de produtos em La Paz, ele que se entenda e dialogue e ceda às reivindicações populares. Né? Eu vejo com péssimos olhos essa iniciativa brasileira. Melhor seria utilizar esses alimentos e outros produtos que estão sendo enviados à Bolívia e enviá-los a Cuba. Mas essa convulsão social da Bolívia e esses protestos, essas manifestações, elas têm alguma influência política no resto da América Latina, você acha? Ou vai ficar ali? Diretamente não, tem uma influência indireta, né? Ela estimula, serve de exemplo, mostra que os povos podem lutar contra governos reacionários e podem colocá-los numa situação de dificuldade, mas não tem uma influência direta, né? Não repercutirá de forma direta sobre a América Latina, a não ser, repito, como fonte de inspiração, né? Aí sim, toda vez que um povo luta, se mobiliza, de alguma maneira, é uma inspiração para os outros povos, né? Mas eu não vejo um reflexo direto da situação boliviana sobre nenhum outro país. Perfeito. Voltando aqui para o Brasil e falando de pressão imperialista, né? Essa semana que passou, a gente teve a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Queria que você fizesse uma avaliação e falasse um pouco como é que você viu essa notícia, quais são os riscos que nós corremos aqui. Olha, não é surpresa o que foi decidido pela Casa Branca. Havia no governo brasileiro bastante ilusão a esse respeito, de que
teria sido possível, ou que seria possível, neutralizar a intervenção de Donald Trump no processo eleitoral brasileiro, por conta do bom diálogo que se estabeleceu entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, mas isso mostrou-se tal como era, ou seja, uma ilusão. Tá? O governo norte-americano tem sua agenda, e sua agenda, tanto do ponto de vista estratégico quanto eleitoral, é muito clara. Do ponto de vista estratégico, subjugar a América Latina. Isso está escrito com todas as letras, todos os pingos nos is, todos os traços nos t's, no documento intitulado Nova Estratégia de Segurança Nacional, que foi lançado há meses atrás, e que a imprensa tratou, quando ele foi publicado, como corolário Trump para a doutrina Monroe, e que o próprio Trump chamou de doutrina Donroe, que é essa lógica de que a América Latina ela é uma reserva natural da hegemonia norte-americana, que a América Latina tem que estar subordinada aos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm o direito natural à hegemonia sobre todo o continente americano, e os Estados Unidos deveriam empenhar todos os recursos, incluindo recursos militares, para garantir essa hegemonia. E o pretexto da luta contra o narcotráfico é um dos instrumentos através dos quais se legaliza a intervenção militar norte-americana aqui no sul do continente. Não é? Ou seja, na medida em que um país na medida em que os Estados Unidos identificam determinadas organizações de um país como terroristas, isso aciona a legislação norte-americana, que permite uma intervenção fora do território, uma intervenção militar em outro país por parte dos Estados Unidos, não como uma guerra convencional contra uma outra nação, mas como parte de uma política antiterrorista de salvaguarda da segurança nacional norte-americana. Então, isso cria uma nova base jurídica para que os Estados Unidos possam sancionar, bloquear e intervir militarmente. Então, estrategicamente, isso era esperado, não há surpresa alguma em relação a isso. Né? Do ponto de vista eleitoral, também ficou claro que o governo Donald Trump, como também era de se esperar, apoia o Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral. Mantém com Lula relações cordiais, porque não interessa ver o Brasil liderando a América Latina contra os Estados Unidos. Na verdade, o interesse de Donald Trump é neutralizar o presidente Lula como liderança regional, estabelecendo com ele uma relação, digamos, mais civilizada do que a que ele estabelece com outros governos da região, outros governos de esquerda da região. Né? Há, da parte do governo brasileiro, o interesse de aliviar tarifas, de aliviar choques com os Estados Unidos, e da parte dos Estados Unidos, o interesse de neutralizar um papel que Lula poderia eventualmente desempenhar como líder da resistência latino-americana. Mas isso não quer dizer que Trump seja indiferente ao resultado eleitoral no Brasil. Ao contrário, ele quer que vença Flávio Bolsonaro. E isso ficou claro com essa medida. Uhum. Bom, como é que você vê aí, historicamente, digamos assim, a classificação de grupos terroristas pelos Estados Unidos, que muitas vezes acho que produz efeitos que claramente extrapolam o combate, que é enfim, ao que eles dizem estar combatendo, né? Existem outros interesses. E se você vê que existe um risco que essa decisão se converta como um instrumento de influência sobre a política e a economia brasileira agora nesse ano de eleição. Como é que você acha que isso pode influenciar agora nesse futuro? Inclusive, depois eu quero falar de pesquisa, né? A gente tem pesquisa aí, Lula e Flávio Bolsonaro, mas agora, nesse momento, isso vai significar realmente o quê como influência aqui? Olha, em tese, mas apenas em tese, porque nós precisamos esperar as pesquisas para entender se isso se confirma, faz com que o tema da segurança pública ganhe maior destaque.
O destaque ao tema da segurança pública potencialmente favorece a direita contra a esquerda em todos os países do mundo. O Brasil não é uma exceção. Então, o tema da segurança pública ele tende a ser uma agenda mais positiva para Flávio Bolsonaro do que o presidente Lula. Tendencialmente é isso. E na medida em que o tema na medida em que os Estados Unidos classificam o PCC e Comando Vermelho como terroristas, enfim, há um alarde em torno desse tema, a questão da segurança pública ganha destaque. Isso, repito, potencialmente não é bom para o presidente Lula. O presidente Lula é bom que os temas econômicos e sociais prevaleçam, que os temas de interesse, que esses temas de interesse do povo, os temas mais vinculados à renda, ao emprego, aos programas sociais, ao desenvolvimento, sejam os principais na campanha eleitoral. Agora, por outro lado, Daphne, nós temos que levar em conta que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estimula o sentimento nacionalista do povo brasileiro. Então, pode ser que o feitiço vire contra o feiticeiro, ainda que o tema da segurança pública tenha ganho destaque com essa medida anunciada pelo Departamento de Estado, ainda que os bolsonaristas estejam celebrando essa decisão do Departamento de Estado, essa decisão dos Estados Unidos, por outro lado, o povo brasileiro não gosta nem um pouco de políticos que vão pedir intervenção de governos estrangeiros na nossa situação interna, e não gosta de governos estrangeiros metendo o bedelho por aqui. É possível que você tenha uma rejeição a essa medida exatamente por conta da defesa da soberania nacional. Eu acho que o governo Lula atuou muito bem em relação a isso. A nota que foi divulgada logo depois desse anúncio por parte dos Estados Unidos acerca da classificação como terroristas desses grupos, a nota do governo brasileiro é muito boa, né? Muito firme, e opera o tema da soberania nacional, da defesa da soberania nacional, que é um tema que fortalece o governo Lula e enfraquece a família Bolsonaro, né? O que vai prevalecer nas pesquisas? O tema da segurança pública ou o tema da soberania nacional? Eu tendo a achar que é o tema da soberania nacional. Eu acho que Flávio Bolsonaro não ganhou pontos com essa medida de Donald Trump. Temos uma matéria aqui que eu ia trazer para você. Bancos cogitam reação conjunta contra a medida dos Estados Unidos, o que fortalece Lula e amplia desgaste de Flávio Bolsonaro. O setor financeiro teme impactos econômicos da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Quer dizer, além também dessa questão do sentimento dos brasileiros, os bancos também estão reagindo, digamos assim, e talvez isso fortaleça Lula. Sim, tem aí riscos para o sistema financeiro brasileiro, tem riscos para os investimentos no Brasil, cria uma certa instabilidade essa classificação, né? E essa reverberação por parte dos bancos, ela de fato acaba ajudando o presidente Lula, porque fortalece a percepção de violação da soberania nacional por parte dos Estados Unidos, com o apoio de Flávio Bolsonaro, né? Então, é um dos elementos, essa reação de parte das elites brasileiras contra essa classificação, que me leva a crer que as pesquisas apontarão vantagens para o presidente Lula depois dessa decisão da Casa Branca. Uhum. Agora, sobre a questão da segurança pública, a gente tem essa matéria aqui. O governo Lula intensifica a ofensiva pela PEC da segurança após decisão dos Estados Unidos sobre PCC e Comando Vermelho. Então, o Planalto vendo essa proposta como estratégica para combater o crime organizado, e aí tem um impasse com o Davi Alcolumbre dificultando o avanço da pauta. Queria, além de você falar desse impasse com o Davi Alcolumbre, saber de você se você acha que a aprovação dessa PEC pode ser interpretada, então, como uma demonstração da capacidade do Estado brasileiro para enfrentar o crime organizado sem a tutela externa ou sem essa pressão internacional, né? Dando uma resposta aí
para esse tipo de decisão estadual? Olha, o governo Lula, o PT, os demais partidos da base aliada, sabem que o tema da segurança pública é de vital importância para o povo brasileiro há vários anos. Né? E é um tema no qual os governos petistas sempre deixaram a desejar aos olhos do público. Né? Ou seja, os governos petistas eles são muito elogiados pela população no que diz respeito à distribuição de renda, no que diz respeito à criação de vagas nas universidades, no que diz respeito ao crescimento do emprego, no que diz respeito ao crescimento do salário mínimo e outros temas. Mas a segurança pública nunca foi um ponto forte dos governos petistas. Né? E, em geral, não costuma ser um ponto forte de nenhum governo de esquerda, porque a segurança pública, ao menos de forma predominante, a solução para a segurança pública é sempre repressão. Repressão não faz parte do repertório da esquerda. A esquerda, dentro da lógica do sistema político, a esquerda é uma defensora de mais e mais democracia e de menos repressão. Então, e além do que, há uma compreensão por parte da esquerda, que acho que é correta no que diz respeito ao crime comum, não ao crime organizado, de que você não pode simplesmente, através da repressão, acreditar que você vai resolver o problema da segurança pública, que é necessário ter um programa que ataque as raízes da criminalidade. As raízes da criminalidade, da capacidade do crime de recrutar pessoas, é a pobreza, é a exclusão, é a miséria, é a falta de uma boa educação, é a falta de oportunidades culturais, é a má saúde pública. Então, você tem que resolver estruturalmente. O discurso da direita é muito mais oportunista e falso, de que basta repressão para resolver segurança pública. É um discurso muito mais simples, é um discurso muito mais imediatista. Então, a esquerda nunca se dá bem com o tema de segurança pública. Não é só no Brasil, não. É em qualquer canto do mundo, a esquerda sai na defensiva quando a questão da segurança pública ganha emergência nacional. Não é? E a segurança pública ganhou emergência nacional aqui no Brasil. Ganhou emergência nacional, porque, de fato, um percentual muito grande da classe trabalhadora, da população brasileira, é afetada pelos problemas de segurança. Outro dia saiu uma pesquisa, se não me engano, do Datafolha, que informava que 42% da população brasileira era afetada pelo crime organizado, ou seja, no bairro onde morava, nas ruas por onde transitava, era pressionada ou ameaçada de alguma maneira pelo crime organizado. É um percentual muito alto. Né? O roubo de celular em cidades como São Paulo viraram uma pandemia. As pessoas não têm segurança de sair na rua com seus dispositivos telefônicos. Né? Há um pânico no país sobre a questão da segurança. E o governo resolveu avançar nesse território já antes dessa situação com os Estados Unidos. Agora, vem a calhar, ou seja, o governo tem a PEC da segurança pública como um instrumento para tentar neutralizar as tentativas do bolsonarismo de utilizar essa decisão da Casa Branca para ganhar algum tipo de iniciativa no debate sobre segurança pública. O governo tem essa carta na mão, a PEC, que está há vários meses apresentada, né? Em que o governo tenta reforçar a intervenção federal no combate ao crime organizado. E o próprio presidente Lula disse que, uma vez aprovada a PEC da segurança pública, ele criaria, separado do Ministério da Justiça, um Ministério da Segurança Pública, que é uma promessa ainda não cumprida da campanha eleitoral de 2022. Né? Uhum. É isso. Eu estava olhando aqui, tem agora aqui no Rio, né? Mas aí a questão, Eduardo Paes se preocupando com essa questão da segurança pública, né? Tem a nova força municipal, que antes não era força municipal, era guarda municipal, né? Agora chama Força Municipal de Segurança,
Está lotado de guarda aqui na Zona Sul, com um uniforme amarelo ovo, que é para chamar bastante atenção, e agora eles andam armados, né? Então, o Eduardo Paes está preocupadíssimo com essa questão da segurança, que não era... eu acho que o povo não faz essa diferenciação, né, de quem é que comanda a polícia militar, o que o governo federal tem a ver com isso, o que o prefeito tem a ver com isso, mas ele está realmente investindo nessa questão da segurança no município, né, da força, que era Guarda Municipal e agora chama Força Municipal. Enfim, no Rio de Janeiro é um caso à parte. É um caso de destaque na segurança pública, né? É curioso, porque os números do Rio de Janeiro não são piores que os de São Paulo. Se você olhar os índices de criminalidade, né? Mas no Rio de Janeiro se criou um ambiente, uma cultura, vamos dizer, em torno da segurança pública, né? O estado mais violento do Brasil, eu acho, nem sei, não é o Rio de Janeiro já há bastante tempo, né? É o Ceará, eu acho, depois é Pernambuco, enfim. Mas o Rio tem sempre essa pecha de ser mais violento, porque existe também um trabalho jornalístico, inclusive, para fazer essa dimensão e esse sensacionalismo aqui da violência do Rio de Janeiro. Mas, enfim... A indústria da segurança, né? Exatamente. Diga. Não, eu estou vendo aqui o Anuário da Violência, né? Existe uma estatística oficial sobre isso, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, apontava como o estado mais violento o Amapá. O Amapá. Seguido pela Bahia, depois o Ceará, depois Pernambuco, em quinto lugar Alagoas. O Rio de Janeiro, como estado, o Rio de Janeiro não é o 15º lugar. E a cidade mais violenta? Também não é, eu acho que é na Bahia, uma coisa assim. A cidade do Rio de Janeiro não aparece entre as 10 cidades mais violentas. Nenhuma capital aparece, na verdade. São todas cidades que não são capitais, as 10 cidades. É isso. Mas, enfim, queria falar da pesquisa agora, Breno. Deixa eu trazer aqui a matéria. O Lula tem 45%. E o Flávio Bolsonaro 40% no segundo turno, diz Real Time Big Data. Então, tem essa pesquisa que saiu agora. No primeiro cenário de primeiro turno, Lula com 38%, Flávio Bolsonaro com 31%, Renan Santos, 6%, Ronaldo Caiado, 6%, Romeu Zema, 4%, Aécio Neves, quem é Aécio Neves? 3%, Joaquim Barbosa, 3%, e depois tem outros que a gente nem nunca ouviu falar. Segundo o cenário de primeiro turno, Lula com 38%, Flávio com 31%, mais ou menos a mesma coisa. E aí tem fala aqui também de rejeição, e aí eu queria trazer um pouco a sua análise a respeito disso, né? A pesquisa mostra o Lula liderando tanto na espontânea quanto na estimulada e ampliando sua vantagem sobre o Flávio no segundo turno. Queria saber como é que você vê a correlação de forças entre Lula e Flávio Bolsonaro neste momento. Como é que você avalia? Olha, essa pesquisa, que não é de um instituto principal, é de um instituto secundário, ela confirma a tendência que outros institutos já demarcavam depois do escândalo Flávio Bolsonaro e o Banco Master, né? Depois do escândalo sobre o financiamento do filme O Azarão, que é o título em português com o qual o filme chegará nas salas de cinema brasileiras. Que coincidiu nesse período anterior, nós já comentamos aqui isso na semana passada, coincidiu um fator positivo para o presidente Lula e um fator negativo para Flávio Bolsonaro. O fator positivo para o presidente Lula foi o aumento da popularidade do seu governo em função de alguns eventos. A sua bem-sucedida viagem a Washington foi um evento, o programa Desenrola 2 para enfrentar o endividamento dos brasileiros foi outro exemplo, entre outras iniciativas do governo que foram melhorando a popularidade. E, do outro lado, Flávio Bolsonaro se desgastando
por conta dos seus vínculos com Daniel Vorcaro, né? Então, isso estabeleceu um cenário no qual Flávio Bolsonaro perdeu a intenção de voto. Já estava sendo registrado isso anteriormente pelos institutos de pesquisa. Não que o presidente Lula tenha conquistado os votos que Flávio Bolsonaro perdeu. Veja que tem esse fator. O Flávio Bolsonaro perde votos sem que o presidente Lula tenha crescido. Mas isso propiciou um aumento na diferença, tanto no primeiro quanto no segundo turno, em favor do presidente Lula. Então, a diferença hoje, ela era muito pequenininha antes dessa nova conjuntura política. Ela era muito pequena a diferença. Havia pesquisas que colocavam o Flávio Bolsonaro matematicamente à frente do presidente Lula no segundo turno. Agora, ela abriu essa diferença. Então, você tem uma distância ao redor dos 7 pontos percentuais no primeiro turno, e mesmo quando toda a direita se unifica contra o presidente Lula no segundo turno, a diferença ainda é favorável ao presidente Lula em torno de 5 pontos percentuais. É uma diferença pequena, tá? Mas é uma diferença maior do que a anterior. Isso indica um avanço da candidatura do presidente Lula para o pleito de outubro. Claro que muita água vai correr debaixo da ponte, mas agora já é o suficiente, já temos informações suficientes, Daphne, para afirmar o seguinte, que o caso Banco Master afetou Flávio Bolsonaro, machucou Flávio Bolsonaro, mas não o destruiu. Não foi o suficiente para tirá-lo do páreo, não foi o suficiente para nocauteá-lo. Mas permitiu ao presidente Lula ganhar alguma distância em relação ao seu oponente, o que cria um cenário no qual o presidente Lula se consolida como favorito para as eleições de outubro. Nenhuma chance de vitória em primeiro turno, quem fala isso está delirando. A julgar por esses números atuais, nenhuma chance de vitória no primeiro turno. O presidente Lula tem em todos os cenários de primeiro turno alguma coisa como 38% dos votos totais, o que significa ali 41%, 42% dos votos válidos. Precisaria ter 50% mais um para vencer no primeiro turno. Então, nós vamos ter, como sempre tivemos, com exceção das eleições de Fernando Henrique nos anos 90, nós vamos ter disputa de 2 turnos. O presidente Lula é o favorito, mas Flávio Bolsonaro não está morto. Flávio Bolsonaro não tem competitividade. Queria te perguntar aqui sobre esses cenários de segundo turno. Embora o Flávio apareça como aí o principal nome da direita, o Caiado chega a empatar numericamente com Lula em um cenário de segundo turno. Você vê isso? Como é que você enxerga isso, né? A transferência de capital político aí do Flávio Bolsonaro para o Ronaldo Caiado. Enfim, não sei se você está conseguindo ver aqui o que eu coloquei. Sim, estou vendo. Eu tinha visto essa pesquisa do Real Big Data, né, que chama Instituto. Uhum. Veja, esse elemento apareceu só nessa pesquisa. Eu gostaria de ver outras pesquisas dos institutos mais renomados para ver se isso é uma tendência ou se isso é apenas um elemento informativo exclusivo desse instituto. A explicação geral que nós podemos dar é sempre a de que o que polariza o país, mais do que Lula versus Bolsonaro, é antipetismo versus antibolsonarismo, para efeito de segundo turno. No primeiro turno, o voto do eleitor é um voto programático, você vota em quem você gosta. No segundo turno, o voto é pragmático, você quer derrotar o candidato que você mais desgosta. São duas lógicas diferentes. Então, no segundo turno, a polarização é determinada por fatores negativos. Antipetismo de um lado, antibolsonarismo do outro. É natural, portanto, que qualquer candidato que vai enfrentar no segundo turno o presidente Lula arregimente os votos da direita. O que eu acho, vamos dizer assim, fora do padrão, é que Ronaldo Caiado tem uma situação tão mais positiva do que Flávio Bolsonaro no segundo turno.
Uhum. Tá? Isso aqui me chama atenção. Não é algo que está sendo apontado pelos demais institutos, que Caiado possa ter esse papel. Receio que seja, digamos assim, pode ser um incidente, não um acidente, mas um incidente na pesquisa, um levantamento muito exclusivo desse instituto, ou sempre pode haver ali uma certa manipulação na margem, para passar a seguinte mensagem: poxa, Flávio, se você desistisse de ser candidato e apoiasse o Caiado, dava para vencer o Lula. Tá? Então, também, às vezes, é recado. Existiria essa possibilidade remota do Flávio desistir? Como é que você vê a questão da desistência? Se ele tivesse sangrado muito depois do caso Dark Horse, sim, haveria essa possibilidade. Mas ele não sangrou. A sangria está assustada. Uhum. Não é o suficiente. Outra questão que me chamou a atenção aqui é a rejeição, sabe, Breno? O Lula e o Flávio Bolsonaro lideram os índices de rejeição, ambos com 48%. Como é que você interpreta esse fenômeno? Quer dizer, a polarização continua sendo o principal motor da política brasileira, porque você acabou de falar isso, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da rejeição. É o outro lado da moeda, não é? Ou seja, da mesma maneira que o antipetismo, por exemplo, leva a um fortalecimento de qualquer candidato de direita que vai enfrentar o presidente Lula, como parte desse antipetismo, você vai ter uma rejeição ao presidente Lula, né? Então, do que a gente já estava conversando antes. A rejeição, a metade que vota num candidato rejeita o outro. E você vê que em todos esses cenários, com exceção das candidaturas do Renan Santos e do Aécio Neves, que são candidaturas muito mais fracas, não é? Você vê que com Zema, com Caiado, com Flávio Bolsonaro, o país está praticamente dividido ao meio. Uhum. Não é? E assim será, igual foi em 2022. O país vai às eleições dividido rigorosamente na metade. E ainda olhando isso, né, já que você falou nele, sim, antes tem a questão aqui da polarização. 48%, estou cansado da polarização e quero uma terceira via. 27% acredito na polarização para derrotar o lulismo e 25% acredito na polarização para derrotar o bolsonarismo. Então, tem esses dados aí que foram levantados. Eu acho que isso é realista, esse levantamento, ele também cumpre, vamos dizer, está no mesmo comprimento de onda de outras pesquisas. Agora, o desejo num processo eleitoral, ele conta pouco, né? Quer dizer, as pessoas vão votar em função do cenário concreto que existe. Né? Elas não votam em um cenário ideal. No cenário ideal, metade das pessoas não quer a polarização. Razoável, mas o cenário é de polarização. O fato das pessoas não desejarem a polarização não faz ela desaparecer. Né? A polarização não é ditada pelo desejo, é ditada pela dinâmica política do país. Né? Então, ele não é muito relevante esse dado, na verdade, né? Porque, claro, é relevante a médio e longo prazo, porque você pode analisar esse dado assim: olha, puxa, metade do país não quer mais a polarização. Vamos tentar descobrir um candidato não, que não seja nem Bolsonaro, um candidato nem, que não seja nem Bolsonaro nem Lula. Não é para essa eleição que isso vai acontecer. Mas para o futuro, isso anima quem queira um candidato, vamos dizer, de terceira via, né? Uma terceira via. Hoje, essa terceira via não para de pé. Ela não tem nome, tem até o roteiro, mas não tem nome. Não tem força propulsora para uma terceira via. Embora o desejo de grande parte do eleitorado, quase metade, 48%, o desejo seja acabar com essa polarização. Como é que você explica 48% de rejeição contra o Lula quando a gente tem resultados tão positivos?
Olha, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Acho que é um conjunto de fatores. Os resultados são positivos, mas nós temos que analisar esses resultados comparados com as expectativas das pessoas, também, não é? Então, você não teve nesse governo Lula 3 a mesma dinâmica econômico-social por exemplo, do segundo mandato do presidente Lula. Teve um artigo interessante escrito pela Laura Carvalho, pela economista Laura Carvalho, na Folha de São Paulo, há algumas semanas, em que ela levanta um aspecto bem importante, que as pessoas não estão comparando o governo Lula 3 com o governo Bolsonaro ou com o governo Temer. As pessoas estão comparando com os governos anteriores do presidente Lula. Tá? E em uma parte importante do eleitorado, isso gerou frustração. E o país tem muitos problemas, Afne. Ou seja, os resultados são positivos, mas eles não são resultados espetaculares, resultados que tenham mobilizado o país de uma maneira relevante, como aconteceu no segundo mandato do presidente Lula, né, onde havia uma percepção de desenvolvimento, de avanço, o futuro tinha chegado, misturava melhoria dos índices sociais com com a economia crescendo fortemente. A economia brasileira tem um crescimento pequeno, constante, é importante dizer, um crescimento maior do que muitos outros países, também é importante dizer, mas é um crescimento que não é a exuberância do segundo mandato do presidente Lula, onde teve ano em que o crescimento foi de 7,5%. O crescimento médio do governo Lula 3 vai estar aí em 2,5%, 2,3%, né? É um crescimento insuficiente para um país pobre. A renda média do brasileiro, embora tenha crescido, ela se situa hoje em R$ 3.600, que é menos da metade do salário mínimo recomendado pelo Diese. Né? Então, são melhorias, evidentemente são melhorias. Se comparar o governo Lula 3 com o governo Bolsonaro, a comparação é altamente vantajosa para o líder petista, mas as pessoas não estão fazendo essa comparação, elas estão comparando com os governos anteriores do presidente Lula. Isso é um único fator. Eu acho que tem um outro fator que foge da convencionalidade de considerar que o bolso é a principal parte do cérebro que decide o voto. Há um tema da disputa político-ideológica que a direita faz em alta intensidade e a esquerda não consegue fazer. Então, a guerra cultural travada pela extrema-direita nos últimos 10, 15 anos, ela criou um campo ideológico muito sólido para o voto de direita. E a esquerda não opera com a mesma eficácia na guerra cultural como faz a direita. Nem queria ainda tratar de um outro assunto, de uma matéria que surgiu aqui, mas não posso deixar de falar do Aécio, da figura do Aécio, né? Lula versus Aécio Neves no segundo turno, Lula 47% e Aécio 23%. Que queda, hein, do Aécio? Aécio quase, enfim, do que, se a gente pensar lá quando ele estava concorrendo com a Dilma, eu vou agradecer aqui, Breno, ao De Marcos de Freitas. A Globo faz campanha contra Lula desde 89, é bem verdade isso, e Carlos César, povo idiotizado, esse da Colômbia, e o Vitor Raim fala Rio Chussi, que eu falei 2 graus, né, que era 2C, e eu achei que era 2C, mas porque eu me recuso a essas coisas que tem em inglês. Pô, o negócio é no Rio, chama Rio Chussi, tudo bem, é para ver lançar plataforma de streaming, mas eu acho que a gente tinha que abrasileirar o nome dos eventos, pelo menos aqui no Brasil, mas obrigada, não sabia, desculpa aí pela minha ignorância, falei besteira. O Breno, só para a gente não deixar de trazer, apareceu agora, eu não consegui ler a matéria, e você também não, porque estamos aqui no ar. Operação policial em São Paulo atinge produtora de Dark Horse, filme sobre Bolsonaro. Polícia Civil apura possíveis desvios de contrato entre Prefeitura de São Paulo e entidade ligada à sócia de produtora de Dark Horse. Então,
continua aparecendo, vão aparecer esse é um fato novo. ligações e realimenta Dark Horse e, portanto, enfraquece Flávio Bolsonaro. Exato. Você acha que tem muita coisa ainda para aparecer aí relacionada a essa questão do Vorcaro e a ligação dele com o bolsonarismo? Porque até o Flávio falou, né? Acho que o Flávio fez uma fala assim: olha, não se surpreendam, vão ter vídeos. Esse final de semana teve acho que foi uma foto ou foi um vídeo que apareceu ele ali conversando na beira da praia com o Vorcaro, enfim. Qual a sua expectativa? Você acha que ainda alguém... foi o Laroeira que falou para mim: eu vou desenhar um cabelo no ralo do banheiro, que você puxa ali o cabelo, vai saindo aquele bolo de cabelo emaranhado, sabe? Enfim, acho que eu, da minha parte aqui, tenho uma expectativa muito grande, não sei você. Olha, acho que tem mais coisa para sair, mas eu acho que a eficácia, os reflexos disso em termos eleitorais, eu acho que já estão delimitados. Sim. Eu acho que o prejuízo que Flávio Bolsonaro tinha para amargar, ele já amargou. Eu não acho que vai ter maiores consequências. Mas, mantido esse cenário, tá bom para o presidente Lula. Ganha por pouco, mas ganha. Uhum. E deixa eu trazer uma outra matéria que a gente deu aqui, ainda sobre a pesquisa Real Time. 28% dos brasileiros atribuem a Lula e ao PT o fim da escala 6x1. Então, aí, enfim, como é que você vê esse número? O Real Time Big Data mostra menções espontâneas sobre o fim da escala 6x1 e o Congresso aparece com 13% das respostas. É um bom dado. Antecipa uma possibilidade que é o presidente Lula conseguir algum avanço nas pesquisas de opinião, de popularidade e até nas pesquisas de intenção de voto em função desse dado, porque isso vai afetar uma parcela respeitável, uma parcela considerável do eleitorado. Isso pode significar para o presidente Lula subir aí um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, o que na disputa duríssima que está armada é uma grande coisa. Uhum. Breno, mais alguma coisa que você gostaria de comentar ou podemos passar para a nossa programação do Opera Mundi? Então, vamos a ela. Essa semana, no Opera Mundi, então, na segunda, vocês vão entrevistar o Glauber Braga. Já estou me sentindo no Opera Mundi também. Às 19 horas. Então, hoje, dia 1º, às 19, tem o Glauber. Na terça, também às 19, a deputada federal Duda Salabert, lá de Minas Gerais. Na quarta, Dani Oliveira, diretora do DCE da USP, às 19 horas. Também às 19, na quinta, Maria Valéria Rezende, escritora. E na sexta, também às 19 horas, Norman Finkelstein, cientista político. É isso, Breno? O Glauber está voltando da suspensão, né? Dia 10 de junho ele retorna dos 6 meses de suspensão, que foi a sua punição, foi a punição que recebeu da Câmara dos Deputados, né? Vamos, tanto com o Glauber quanto com a Duda, no dia seguinte, nós vamos discutir essa situação política, o enfrentamento ao bolsonarismo, ao campo conservador no Brasil. A Dani Oliveira vai falar dessa longa greve da USP, né? Aqui em São Paulo, e que já atinge outras universidades estaduais. A Maria Valéria Rezende, ela é uma grande especialista na educação cubana. Ela vai nos contar sobre a educação cubana. E o Norman Finkelstein é um dos maiores cientistas políticos do mundo, norte-americano, judeu, anti-sionista, ele vai estar no Brasil. Então vai ser uma entrevista presidencial que nós vamos fazer com ele na sexta-feira. Vai ter legenda? Ele vai falar português? Nós estamos vendo como nós vamos resolver isso. Talvez a gente faça com tradução simultânea.